Os conservadores votam no Lula. Todo mundo sabe disso. Mas muita gente não tá querendo acreditar. Fala que conservador vota Bolsonaro. E vamos ver esse vídeo de um cientista político muito famoso nas redes sociais, que fez sucesso nas redes sociais. E vamos analisar a sua análise, sua conjuntura política, como que ele analisa a conjuntura política, o perfil do eleitorado do Lula. Os conservadores votam no Lula? Eu acho que sim, mas temos que ver com cuidado. Eu vou deixar o vídeo na descrição, mas esse debate que eu faço e essa visão, precisamos ter os conceitos muito claros na cabeça do conservadorismo, qual a diferença dele de um reacionarismo ou até mesmo de um nacionalismo um pouquinho mais extremado, mas vamos ver tudo isso no vídeo. Lembrando que eu não vi nada do vídeo e eu vou reagir com vocês em tempo real. Olha, sabe, eu tenho uma pergunta. Você critica bastante a superioridade intelectual da esquerda, a falta de humildade da esquerda. Você acha que se isso não mudar, é o caminho para o escanteamento total da esquerda no Brasil? Um abraço, obrigado. É o que eu tô dizendo, todo santo dia. Não, se não parar com a arrogância, se não colocar o pé no chão de novo, e não é ficar comendo pastel de feira na época da eleição. É entender que as pessoas são conservadoras não de direita, conservadoras. As pessoas... Elas não querem a revolução. E elas querem, economicamente falando, mas tipo, nos costumes, elas querem a família, elas querem casar, elas querem comprar uma casa, elas querem viajar, elas não estão preocupadas em grandes mudanças, sabe? E nem por isso a mentalidade delas é necessariamente opressiva e odiosa. Sabe? Muito boa essa análise. Um conservador nada mais é do que aquele que não quer mudança ou quer uma mudança gradual. Ele preserva as instituições, os costumes. Só que o grande problema do Brasil acha que o conservador quer fazer uma revolução ou resgatar o passado. Isso daí é reacionário ou alguns nacionalistas mais extremados. O eleitorado de esquerda pode ser muito bem conservador, não quer as mudanças. Claro, geralmente o eleitorado de direita é mais conservador mesmo. Mas achei muito boa essa fala e a esquerda tem esse preconceito com a palavra conservador. Tem muitos conservadores e eu até acredito que tem mais conservadores no Brasil por conta da matriz religiosa, a origem religiosa católica, cristã agora, com os evangélicos aumentando demais. Isso faz com que muitos desses conservadores estejam votando também no Lula. Exatamente. Então, a esquerda não pode tratar as pessoas como retrógradas, ignorantes, fascistoides. As pessoas são absolutamente normais, sabe? Usando as pessoas... Quem está oprimindo, na verdade, é esse discurso que quer colocar as pessoas numa nova caixa, né? O Ciro Gomes dizia depois da eleição de 18, não é possível que a gente vá tentar manter um debate levando em conta que 51% da população brasileira é fascista. Não é. Não é. Elegemos... Entende o que é isso, né? Isso, vai muito além. Os motivos todos, eles vão muito além. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, você faz esse alerta, eu acho que ele faz todo sentido. Mas a gente vê, pelo menos diante das pesquisas eleitorais e do Congresso que a gente forma, Congresso cada vez mais conservador, mas a intenção de voto do presidente Lula, por exemplo, ela tem um piso para baixar, né? Ele tem ali os seus 30% que são absolutamente fiéis a ele, mesmo diante desse tipo de postura. Você acha que isso se deve ao lulismo ou ao esquerdismo? O brasileiro, esses 30% de pessoas são lulistas? Eu não diria lulistas, né? Os lulistas são uma porcentagem menor, mas tipo, a base do Lula é conservadora. São pessoas que são de família absolutamente tradicional, extremamente católicas, evangélicas, que estão ali focadas no seu dia a dia, mas que votam no Lula por uma questão de agradecimento, de gratidão pelas políticas públicas, acha que a direita não tem propostas reais ou que não compram um discurso neoliberal, embora nem consigam muitos definirem o que seria isso. Mas às vezes falam, nossa, mas qual é a proposta dele? Eu não consigo enxergar qual que é, sabe? Porque o conservadorismo nem sempre ele vai estar na direita. Ele pode estar na esquerda, porque uma questão principal de definir esquerda e direita é a mudança, principalmente. E o conservador não quer uma mudança.
Mas também tem outro aspecto que é o econômico. Às vezes, um eleitor de esquerda, ele é conservador nos costumes e de esquerda, mais intervencionista na economia. Esse eleitor, que eu acho que é a maioria dos brasileiros que enxerga nessa lente aí, ainda mais no campo conservador, também vota no Lula. E eles não são conservadores por conta que votam no Lula? Não, eles preferem, como o nosso cientista político falou, eles são pró-família. E se isso é violado, eles vão para o outro lado. Por isso a esquerda mais progressista, de pautas de minorias, não consegue tanto espaço. Porque a sociedade brasileira, ela tem costumes, ela é religiosa, tem tradição. E eu não estou criticando a esquerda. Eu estou criticando essa análise fraca de colocar todo conservador é de direita. Não, não é de direita. Nem sempre. Os eleitores de Lula, que são conservadores, são de esquerda na economia. Então, dependendo de onde você está olhando, um sujeito, uma pessoa, a pessoa pode ser muito mais complexa. Nem sempre vai ser só conservador bolsonarista. Não, pode ser um conservador lulista, pode ser um progressista bolsonarista, mesmo sendo mais difícil isso acontecer. O Lula é contra a família. Mas não é, sabe, Uhum. também. Essa pessoa não consegue ver isso. Embora muitos consigam. A base Sim. bolsonarista vê o Lula como contra a família, destruidor de todos os lares. Mas, tipo, a base do Lula é conservadora. Então, por isso, quando ocorrem essas homenagens no carnaval, quando aquela escola de samba coloca os conservadores e conserva, é uma coisa inacreditável. É como se... É aí que perde toda a admiração e o respeito de tais conservadores que até admiram o Lula até a esquerda. É nisso daí, é desse troço do carnaval, que eu já falei em outro vídeo, que acaba com a popularidade. Não adianta a gente partir para o confronto quando você quer convencer o eleitor. A psicologia, a cabeça do eleitor, ele não funciona no confronto. Ele funciona para ter voto é no diálogo. É você falar a língua real do povo, o costume que o povo tá. sabia daquilo dentro do PT pra falar, olha, pelo amor de Deus, corta isso aí. A base do presidente Lula é conservadora. Essa familhinha aí é quem vota no Lula também, sabe? Então, tipo... São 500 mil filiados ao partido que são evangélicos declaradamente. Sim, tem, É muita tem gente, muito, é tem muita muito. gente, né? E falando em Lula e conservadores, um dos eixos centrais, eu acho, do seu pensamento é essa ideia de que a gente não está polarizado ideologicamente, até porque, como a Cecília falou isso agora, é muito complexo. E não estou aqui menosprezando as pessoas, mas a maioria das pessoas está interessada em viver. Pagar e os não seus em boletos pagar e seus ponto final. boletos, conseguir fazer eventualmente churrasco no fim de semana. Então não tem essa preocupação ideológica. Mas a gente vive, inevitavelmente, num mundo, especificamente num país totalmente polarizado. Você não discorda do outro, você odeia o outro, você acha o outro desprezível e as ideias dele são ainda piores do que aquela pessoa da maneira... Provavelmente, se ele não falar, eu vou falar pra vocês, mas ele vai falar do conceito de polarização afetiva, onde os afetos dominam a política. A polarização não é uma discordância de projeto ideológico no Brasil. É quem eu gosto mais. Quem é do meu time? Quem é o inimigo? Quem eu devo criticar? Ah, seus comunistas. Ah, os seus fascistas. A briga política no Brasil se resumiu a isso. E isso é muito ruim pro diálogo. Ó, você vai ver que ele vai falar isso. Se ele não falar, ele não tá tão atualizado da literatura mais recente. Se o problema é o afeto e não a ideologia, como que a gente pode resolver essa questão sem ferir a identidade da pessoa que se identifica como aquela ideologia? Vou aproveitar só para complementar. Você pode questionar a ideia. Questionar a ideia não significa questionar a identidade, né? Eu diria que é primeiro a polarização afetiva. É quando você olha para o outro e não enxerga ali ideologia, você enxerga ali uma pessoa que necessariamente quer destruir a sua identidade ou a sua existência. É muito louco. É muito Então, louco. assim, e isso não ocorre na maior parte da população brasileira. Né? As pesquisas indicam que existe hoje, né, os lulistas, os bolsonaristas, que vivem mais essa coisa, né? E esses movimentos identitários, de gênero, de raça, também tem uma coisa mais arraigada de achar que o outro quer eliminá-lo da face da terra. Mas a grande parte da população brasileira é espectadora desses extremos.
E, nesse sentido, eu acho que tá ali para começar. Porque esses extremos... Eu acredito que não é só espectador. Quanto mais as pessoas falam alto, as redes sociais ficam contaminadas. É como uma sujeira fosse espalhando. Quanto mais um lulista briga com um bolsonarista, aquele eleitor independente, que não tem um lado específico, é mais de centro, geralmente ele fica meio constrangido. Ou vai ficar apagado, ou vai ir para um lado. Eu pesquiso muito sobre eleitores independentes e abstencionistas e eu vejo uma grande apatia política. Eles estão decepcionados com tudo isso que está aí. Existe esse perfil. Existe um outro perfil que ficou contaminado também nesse debate, que um tempo ficou abstencionista, mas depois ele foi votar por algum motivo, por um grande ódio ao Lula, por um grande ódio ao Bolsonaro. Eu estou acompanhando muito essa pesquisa, vai ser minha pesquisa para concluir meu curso de ciência política sobre decepção e luto político. Estou elaborando com uma literatura diferente, psicológica, e eu vejo muito isso. Os independentes, os abstencionistas, vão para esses dois caminhos. Ou continuam na abstenção, continuam na apatia, de não querer saber da situação. Não significa que eles não sabem sobre política, mas eles não querem nem entender um pouco a situação, porque isso gera muita decepção. Ou aqueles que se sentem pressionados a tentar entender a política e voltam a serem mais partidários. Por aí, entendeu? E é muito doido, né? Eu estava conversando outro dia com alguns amigos sobre o voto nulo como conceito. E aí era uma roda que tinha um amigo muito lulista, um amigo muito bolsonarista. E os dois argumentaram exatamente da mesma forma para me convencer de que o voto nulo, claro, na visão de um, privilegia o novo, o desconhecido, e na visão do outro, quem já está aí com a máquina pública. Mas eram exatamente os mesmos argumentos. Porque eu acho que essa polarização afetiva faz, inclusive, com que as pessoas pensem de forma muito parecida. Aí ele matou a chave da questão. Matou a questão inteira. Eles vão dar os mesmos argumentos para esse eleitorado de centro independente participar, porque é o voto dele que está em disputa. Existe um eleitorado de esquerda e de direita. Eles daqui já conseguiram votar nos políticos com maior destaque. Lula, Bolsonaro, eles foram para a polarização. Você vai pegando tudo e falta o centro. O centro é qual que decide a eleição. Em 2018, o centro foi para o Bolsonaro. Em 2022, o centro foi para o Lula. Como assim? Em 2018, o centro, esse eleitorado mais abstencionista, nulo mesmo, muitos deles não participaram da política, mas quando esse centro, que eu gosto de chamar os liberais, geralmente é o liberal que está ali no centro, ou um social conservador. Esses são os mais centristas do nosso Brasil. Quando ele vê o Bolsonaro falando que vai colocar o Paulo Guedes na economia, que vai fazer austeridade fiscal, que vai consertar a economia, vai diminuir os impostos, esse eleitorado liberal fala: nossa, o Bolsonaro pode ajustar muito melhor, porque com o governo Lula só teve corrupção, só teve crise. Um social conservador, ele vai ver: caraca, o Lula não resolveu, a Dilma não resolveu, o Bolsonaro tá falando dos meus costumes, das minhas tradições, da minha igreja, eu preciso votar no Bolsonaro. Viu o movimento em 2018 que aconteceu? Em 2022, aconteceu ao contrário. O liberal, típico, clássico, ele vai ver também quanto o Bolsonaro foi ameaçando e foi dando choque nas instituições, foi dando choque no judiciário, no legislativo, grandes embates. O liberal, geralmente, ele é mais moderado, ele não gosta muito de conflito. Então ele foi pro Lula. Ainda mais com a administração econômica do Bolsonaro, que os liberais julgam não tão boa assim.
Aí, dependendo da tua visão política, você vai ajustar esse modelo. Mas o liberal não gostou tanto do governo Bolsonaro. Geralmente. E o social conservador, ele vê, caraca, eu votei no Bolsonaro por causa do conservadorismo. Mas o Lula, eu lembro que com o Lula tem programas de redistribuição de renda. Ele é mais social na economia. Então ele vai pro Lula. Muitos desses sociais conservadores, eles ficaram muito em dúvida se votariam no Lula ou no Bolsonaro. Mas a maioria foi pro Lula. É esse eleitorado de centro que a gente fala sempre. São os liberais democratas e os sociais conservadores. Eles que vão movendo o tabuleiro político. Vai, volta, vai, volta. Vai ver isso na maioria das vezes, até nos estados você vai ver um pouco disso. Claro, tem estados mais de direita, tem estados mais de esquerda, mas geralmente quem decide a eleição são liberais ou social conservadores. Embora em espectros ideológicos diferentes, né? Sim. E é meio que isso mesmo. Eliminar o outro é uma condição necessária para a sua sobrevivência. E às vezes é uma sobrevivência moral, sabe? Cara, é muito louco isso. É uma coisa assim, terrível. Mas e como a gente resolve, então? Sem machucar. Não sei se sem machucar, porque eu acho que às vezes o trauma é importante para as pessoas aprenderem, mas, sabe, sem causar romper, né? danos, né? Como que você aproxima sem romper essa. Eu vou deixar o restante do vídeo na descrição, mas como que a gente resolve essa questão? Politização na sociedade. É simples. Claro, não é fácil assim. Mas precisamos de pessoas para ensinar política para as pessoas. Não basta eu ficar defendendo aqui com vocês o Lula. É muito fácil defender o Lula. É muito fácil defender o Bolsonaro. Eu estou numa posição desconfortável. Eu quero educar, claro, sem arrogância nenhuma. Eu quero educar, ajudar vocês a entenderem que a política é muito mais complexa. A cabeça do eleitor, que é o que eu estudo mais, a psicologia política, como o eleitor pensa, é muito mais complicado do que algo exato. Não é 1 mais 1 que nem a 2. Não, é 1, aí joga pro outro lado, divide por 3, divide por 5, vezes 2, vezes 9... A política brasileira também é assim. Se a cabeça do eleitor, daquele que vota, é assim, imagina do seu representante. O representante nem sempre vai cumprir aquela tabelinha certinha. Esquerda, centro, direita. Ele vai cumprir um pouquinho de cada, mas ele vai ter uma área de tendência. Nós precisamos politizar a população. O grande problema é a polarização política, porque ela não ensina nada, não ensina os eleitores, ensina a gente a ficar nos afetos políticos. E eu quero a ajuda de vocês para ajudar a chegar a esse canal para mais pessoas. O Vamos Politizar é para politizar essa sociedade. E também para aquelas pessoas que não têm interesse nenhum na política entenderem que a política faz parte do processo da vida delas e que essa polarização realmente está muito ruim. E o clima da política está muito ruim, mas isso não significa que a pessoa não pode entender ou compreender a política. A política são discussões, sabe? São relacionamentos, são formas como ajudar o país a se desenvolver, a melhorar, as pessoas terem educação, saúde, segurança, tudo. Eu acho que esse é o nosso trabalho aqui no Vamos Politizar. O que você achou desse vídeo? Comente aqui embaixo e é isso. Vamos politizar!